Olá, boa tarde, eu sou o Cadu Sinise e hoje eu tenho aqui comigo a escritora Socorro Miranda. Tudo bem, Socorro? Tudo bem, Cadu. Boa tarde. Boa tarde. Socorro, como você começou a escrever livros infantis? Bem, eu comecei contando histórias para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um casal, e desde pequenininhos que eu já cantava músicas de niná, e comecei quando eles já estavam assim andando, 2 anos por aí, eu comecei a contar histórias. Eu já tinha alguns livros meus em casa e comecei a fazer um acervo para eles. Eu tinha uma cestinha que eu deixava e eles podiam manusear os livros e tal. E a partir daí eu resgatando brincadeiras do meu pai, principalmente, e as histórias que minha mãe contava, meu avô, o pai da minha mãe. Então eu comecei de repente a fazer minhas próprias histórias. E a princípio eu mesma desenhava, eu tenho até uns exemplares aqui, depois eu mostro. Eu desenhava e batia a máquina, o texto, e oferecia para os meus filhos. A partir daí foi que mostrei à editora, no caso foi a Bagaço a primeira, e eles se interessaram pelo meu estilo, né? E até hoje eu estou lá com eles. Já estou no 8º livro com eles. Agora na Fliporto vai ser o meu 8º, editado por eles. Por que a preferência pela literatura infantil? Bem, na verdade, eu não tenho preferência assim pela literatura infantil, pela literatura em geral, né? Eu adoro poesia também, adoro romance e gosto muito de crônicas, mas assim, eu particularmente tenho mais facilidade de escrever textos assim que são ditos voltados para a criança, porque eu acho que literatura não tem idade, depende, né, da forma como a gente lê ou conta aquela história. Mas eu gosto assim também porque me encanta muito a forma lúdica dos livros, aquele jogo que existe entre o leitor e, né, o texto, que às vezes é só de imagem também. Mas e a criança também ela tem aquela curiosidade e a espontaneidade, né? E a sede de descobrir coisas novas. Então isso aí é o que me encanta nesse leitor, nesse público, né? Você acha que é possível aprender se divertindo? Sim, desde que não seja por obrigação, né? Já Monteiro Lobato, nos textos dele, já ensinava que a gente nem sentia que estava aprendendo, né? Com a forma como ele escrevia. Então eu gosto muito dessa linha de Monteiro Lobato, porque ele não deixava de ensinar as coisas e ao mesmo tempo criava aquele ambiente, aquele mundo mágico que a gente nem sentia, né, que estava aprendendo as coisas. Os livros infantis, eles podem fazer parte tanto da área literária quanto da área pedagógica? Sim. Agora, isso aí, existe uma controvérsia que vem de muito antiga, né? Desde o início da literatura dita infantil, que lá pelo século XVII, já se tinha essa dúvida se era utilitária ou lúdica, né? E ainda hoje existe essa controvérsia, mas que depende muito da forma como ela é conduzida, né? Como ela é mostrada ao público direcionado, né? No caso, nas escolas, por exemplo, né? Depende muito da forma como o professor e a grade curricular dessa escola trata, né, essa literatura, esse momento literário da criança. Se tem biblioteca na escola, se tem eventos, né, que valorize a literatura, o livro literário, né, o livro infantil literário, porque se for um livro que tenha só informação, como os livros didáticos, então isso aí é uma leitura que essa realmente é obrigatória, né? Mas o livro de literatura não, ele tem que ser um prazer, ele tem que conquistar, tem que haver uma reciprocidade, tanto do leitor quanto do livro, né? Aquela troca e a vontade, o prazer de ler. Essa leitura obrigatória poderia ser o que viria a afastar as crianças da literatura? Sim, isso realmente afasta. Tanto que a gente vê nas pesquisas, né, a gente vê aí claramente
é que isso, graças a Deus, está mudando. As escolas estão mudando em relação a isso, principalmente as escolas, porque você mandava as crianças lerem para depois fazerem uma prova a respeito daquilo que leram. Puxa, era horrível, né? Eu mesmo fui vítima disso. E é muito chato do que você ir numa livraria e chegar lá e ver um livro e você se encantar por ele e querer ler, sentir vontade de ler. O prazer de ler, né? Pois é. Às vezes até você se engana. Não é aquilo que você estava imaginando, mas foi uma escolha sua, não é? E do que você ser obrigado a ler um determinado texto e todo mundo lê o mesmo texto, como já aconteceu muitas vezes, né? Então, hoje em dia já está mudando isso. As escolas já estão vendo isso, trabalhando isso de uma outra forma, com menos exigências e mais lúdica. Eu queria que você falasse um pouco dos seus livros. Meus livros são meus filhos de papel. Então, eu tenho um carinho muito especial por eles, porque com eles eu vivi e vivo momentos maravilhosos, né? Assim, e eu não tenho, assim, como descrever a satisfação e a mudança que aconteceu na minha vida após eu ter mergulhado nesse mundo da literatura. Já são quantos livros? 13. 14 com um que está no prelo para sair agora na Fliporto, 2012. Desse ano? É, isso. E tem algum dos livros que você gostou mais de ter escrito? Não, na verdade, eu gosto de todos. Mas, assim, teve uns que marcaram mais, né? Como o primeiro, que foi o Sapolino Birutino, que foi baseado justamente nas brincadeiras que meu pai fazia. Teve o Soninho também, que meu pai também fazia essas brincadeiras com a gente quando criança. E eu resgatei isso e fiz uma história. E, assim, um que me deu um certo trabalho para fazer, mas um trabalho muito prazeroso, porque é uma coisa que eu gosto e eu aprendi muito mais, foi o Burrinha Manhosa, que eu escrevi sobre o nosso carnaval. E eu tive que pesquisar todos esses brincantes que fazem parte do carnaval. E isso foi bem legal, bem interessante. E você já se inspirou em alguém próximo para criar personagens ou situações? Sim, geralmente acontece isso, porque meus filhos mesmo, eles são minha inspiração, assim. O Dente de Leite, que eu tenho 2 livros que foram por encomenda, foi o Dente de Leite e esse que eu vou lançar agora, que é uma adaptação da biografia de Braille, que me foi pedido isso pela Biblioteca Pública do Estado, que eles têm um setor do Braille, e eu faço um trabalho voluntário lá, e então eles pediram: Socorro, faz esse livro, você tem condições de fazer uma adaptação? Eu digo: não, eu vou tentar e tal, e fiz. A gente fez primeiro em Braille e agora está lançando ele em tinta. E muitas coisas assim do meu dia a dia, do meu mundo, assim, do meu universo, serve de inspiração. Serve de inspiração. E como é que você cria o título dos livros? Às vezes o título vem primeiro, mas geralmente é de acordo com o tema e um título que seja assim, que fale sobre a essência da história e que seja atrativo, assim, né? Chame a atenção. É mais ou menos dessa forma que eu escolho. Que o título também é uma coisa que chama muita atenção na hora que você vai querer comprar um livro, né? Pois é, o título, a capa. E qual é a sensação de ouvir comentários sobre suas obras? Eu gosto, né? Eu acho, assim, até eu sinto-me bem, e porque é legal, né? Você vê que o seu trabalho está em evidência. Quando eu escuto críticas e críticas negativas, eu reflito muito sobre isso. Também eu gosto para refletir, né? Mas eu acho importante porque você ouve também pontos de vista diferentes, as diversas formas de compreensão, né, da sua obra. Mas o que
assim, eu acho mais importante mesmo é agradar as crianças. Porque, para mim, elas são meus críticos literários. É o principal, né? Pois é. E você falou de livros em braille. Eu queria saber como é que foi essa experiência de publicar livros em braille também. Ah, sim. É uma experiência, assim, importantíssima, né? Porque você saber que você pode oferecer inclusão e acessibilidade, né? Através da sua obra, isso deixa você muito feliz de poder fazer isso. Qual que seria o maior desafio em ser escritora? Eu acho que o principal é fazer as obras serem editadas e conhecidas, né? Porque você vai escrevendo e guardando, e nem sempre você consegue que alguém se interesse e publique a sua obra. Então, o primeiro desafio é esse, né? E o segundo, assim, é que a gente, tanto o autor como o ilustrador, eles sejam mais valorizados aqui no nosso país, né? E tidos, né, como artistas que somos, né? Porque às vezes as pessoas ainda não dão o devido valor. E eu queria que você falasse também um pouco sobre as oficinas e palestras que você participa. Sempre mais um aprendizado, né? É um contato com pessoas novas e com situações novas. E sempre que possível eu aceito participar. É sempre um desafio para mim. É importante também. Pois é. E você sempre está, assim, para você também estar na mídia, né? E para você ser conhecida pelas outras pessoas. E além disso, você também faz parte da União Brasileira dos Escritores, né? Faço, desde 98. E assim, sei pouca coisa a respeito. Sei que ela funcionava antes lá no Espaço Pasárgada. E depois houve uma doação do prefeito Gilberto Marques Paulo. E a partir de então ela está lá na Rua Santana, em Casa Forte, num casarão antigo assim. É muito bonito, por sinal. E assim, eles tentam aglutinar, né, os escritores aqui, pernambucanos, especialmente do Grande Recife. E tem alguns eventos, né? Tem quartas literárias e tem algumas festas que eles reúnem, viagens, e eu participo como sócia. E eu acho interessante, porque é um vínculo que você tem com os outros, né? De você trocar ideias e ter essas reuniões, né? E além disso, você também é da Sociedade dos Poetas Vivos de Olinda, né? Ah, sim. A Sociedade dos Poetas foi, assim, meio que de uma forma mais lúdica, vamos assim dizer. Que eu fazia parte de uma feira que tinha na Rua do Bonfim, e essas reuniões começaram lá no casarão onde tinha o espaço Franz Post. E aí, uma vez por mês, se reuniam lá na sacada do casarão e ficavam lendo poesia para as pessoas que estavam na feira, lá na rua, né? E era bem interessante. Aí eu achava aquilo muito bonito e acabei participando também. Pronto. E hoje, essas reuniões acontecem no Instituto Histórico Geográfico de Olinda, que fica junto da Foca, ali próximo à Praça 13 de Maio, aliás, a Praça da Preguiça, no Carmo. Não tem uma praça ali junto da Praça do Carmo? Pronto, fica ao lado, um casarão verde. E sempre o primeiro domingo de cada mês, às 3 horas, quem quiser pode participar. Certo. E para a gente terminar, quem quiser os seus livros, como é que faria? Sim, pode ser nas editoras, né? Porque eu tenho livros com a editora Bagaço e tenho com a editora Construir. Mas também acho que nas livrarias. Se você encontra nas principais livrarias, né? Daqui, do Recife. Então é isso. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço.